Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Notícias. Conflito de interesses no VGHF. Venda imediatamente. Meu Deus, que coisa horrível que a gestora fez. Nesse vídeo eu vou trazer, nesse novo formato que eu tenho feito no canal Amu Notícias, a gente traz a notícia, mas traz comentando o que outros influenciadores falaram a respeito de um assunto. Então eu vou trazer a minha opinião. Eu espero que você veja o vídeo completo e ao final do vídeo eu vou trazer o meu ponto de vista. Então vamos lá ver o que esses influenciadores... Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o rapaz lá do Mirai Invest, sobre o Kiko do Dicionário do Investidor e sobre o rapaz lá da Ticker Research. Então são dois aqui que são bem especialistas na área de fundos imobiliários e um que eu já falei em vídeos anteriores que ele conhece muito pouco e tem falado algumas informações que eu discordo veementemente do ponto de vista dele, mas a gente vai pontuando ali à medida que eu vou vendo o vídeo e comentando sobre o que eles falam, tá? Vamos lá! Vamos começar a ouvir o ponto de vista aqui dele a respeito do fundo, né? Vamos lá! Interessar. Chegamos aqui ao relatório de gestão, onde a gestão vai explicar o que aconteceu no mês de referência. Que mês de referência é esse? Março de 2024. E aqui eu fiz alguns destaques para vocês. Primeiro, esse é um fundo bem diversificado. Ele está com 138 ativos. O que isso significa? Que o pessoal também gosta desse fundo porque ele tem um portfólio bem diversificado. Então o risco fica diluído, porque é muito difícil você não receber dinheiro de 138 ativos. Lembrando que a maioria deles são CRIs e são dívidas. Então é muito difícil você ter ali um portfólio de 100 dívidas e você não receber ali a maioria delas, salvo se você escolheu muito mal, ou se o risco é muito elevado. Aí é outra história. E aí eu vi destaque aqui pro último dividendo, que eu falei para vocês, de 8 centavos. E veja que esse 8 centavos é uma queda no dividendo. Então o cotista já está um pouco insatisfeito com esse fundo, porque está havendo uma queda no dividendo pago. Um dos motivos. Ó, vamos lá. Ele começa a falar novamente sobre queda de dividendo, como, assim, ele, pelo que eu vejo, ele desconhece o segmento e desconhece o setor. Não estou defendendo, tá? E outra coisa, antes de eu iniciar qualquer situação, para quem me acompanha aqui, lá no canal Amu Invest, eu tenho uma carteira pública, eu sou também conflitado ao estar falando desse fundo. Por quê? Porque eu tenho fundo na minha carteira pública, tenho também na minha carteira fechada, então eu sou conflitado, eu tenho o ativo. Bastante cuidado quando você ouvir pessoas falando. Tem pessoas que falam só pelo hype, só porque a maioria está falando, e às vezes nem sabe do que se trata. Então, como ele não é do segmento de fundos imobiliários, ele sequer sabe que houve uma incorporação gigantesca dentro do fundo. E aí, somado a isso, o fundo, nesse primeiro momento, não está conseguindo fazer giro. Então essa queda aqui se dá em razão do IPCA, que não está sendo tão grande, o fundo ele é altamente indexado, veio vários ativos para dentro do fundo, que provavelmente não gerou resultado no início, porque veio coisas com prejuízo e tal, ele incorporou vários fundos, né? Mas vamos continuar, ele vai falar aqui, vamos ouvir a opinião dele, né? Motivos da queda decorre do próprio cenário de juros hoje no Brasil. Está havendo uma queda na taxa Selic, isso gera queda no CDI, que acarreta queda no fluxo de pagamentos, de recebimentos desses fundos imobiliários de papel, que tem ali parte do seu portfólio de dívidas em CDI. O IPCA também ficou mais ou menos controlado, por isso esses fundos de papel, no geral, vão apresentar agora uma certa queda nos dividendos a serem pagos, a tal ponto que a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses ficou em 11,4%. Note que ele está falando 11,4%, tá? Vamos continuar. Destaca a própria gestão. E 11,4% para um fundo de papel, hoje em dia, é uma rentabilidade baixa. Sabe por quê? Porque quando eu entro aqui no site do Tesouro Direto, nesse momento, nós temos o Tesouro IPCA mais 2029, oferecendo uma taxa de rentabilidade anual de IPCA, inflação oficial, mais 6,06%. IPCA mais 6. Eu fiz questão de ver qual que é a inflação acumulada dos últimos 12 meses. 4%. 4% mais 4% mais os 6% que ele está dizendo ali, ó, tá dando 10 ponto alguma coisa, tá bom? 10 ponto alguma coisa. Ao ano. Isso quer dizer que, na prática, hoje comprando um título público federal, que é considerado o investimento com menor risco de um determinado país, aqui seria o nosso país, você vai levar aí algo próximo de 11%, se o IPCA dá uma disparada até... Discordo totalmente. Por mais que não é só somar uma taxa com a outra, tá? Mas os 4% mais esses 6 não dá 11. Vamos supor que arredondando muito, dê 10,25, 10,3. Então o spread ainda está sendo de mais ou menos 1%. Ok, eu acho sim que esse spread é baixo. Mas você não pode olhar para uma foto agora. Depois eu vou trazer mais outros dois influenciadores falando. Sim. Um, inclusive, é analista do mercado de fundos imobiliários. E aí lá ele vai falar sobre a rentabilidade do VGHF e aí a gente discute. Lá a gente discute. Aqui não, porque se você olhar algo rígido, fixo, para mim isso aqui, ainda mais ele, que é um profissional, que ele entende das coisas, falar dessa forma, chega a soar, sei lá, né? Mas vamos lá, vamos continuar.
12% ao ano. Então note que, correndo risco, entre aspas, zero do governo federal, você já tem uma remuneração mais ou menos de 11%. Enquanto que, correndo um certo risco da renda variável, com o valor ahead, você vai receber 11,4%. Então isso já deixou o mercado um pouco desanimado. Mas isso aqui faz parte do jogo, queda nos dividendos de vez em quando. Não é esse o grande ponto aqui. A explicação deles, a respeito da redução dos dividendos em março, se deu devido à maior dificuldade ao longo do mês do fundo obter ganho de capital na venda de algumas posições de fundos imobiliários. Então esse fundo ele também tem fundos imobiliários na sua composição, não apenas CRIs. É um portfólio diversificado, ali 138 ativos. E aí tem alguns fundos imobiliários ali dentro. E aí o fundo tenta fazer ganho de capital com esses fundos. Então comprar barato e vender caro, basicamente isso. E nessa estratégia, gerando ganho de capital, isso se reverte em dividendos maiores para o cotista. Só que aí, o que a gestão está dizendo para nós? Que olha, a gente não conseguiu oportunidade de vendas com ganho de capital nesse mês de março. Por isso, o dividendo acabou sendo menor. E ainda citaram que a participação total da carteira de CRIs está um pouco abaixo do desejado. Eles querem aumentar a. Então note que em nenhum momento ele sabe que houve incorporação de outros ativos, e isso sim atrapalha a performance do fundo, tá? Vamos continuar vendo aqui o trecho da entrevista dele. Começa o ponto-chave, onde o fundo informa algumas movimentações, alterações que fizeram. E aqui a carteira de CRIs. Foram adquiridos um total de 90 milhões e vendidos 55 milhões de reais em CRIs. Veja que é um fundo que faz muito giro. A gestão é bem ativa, a tal ponto de ter, obviamente, uma taxa de performance aqui e ter uma taxa de administração de 0,9% ao ano. Não é uma taxa muito baixa. Você tem ali fundo de tijolo, como o HGLG11, que tem uma taxa de 0,6% ao ano. Ou... Olha só. Você ficar comparando a taxa dessa forma, eu já mostrei inúmeras vezes que isso não é algo plausível. Sim, a taxa do VGHF é uma taxa que ela aumentou, mas não por causa disso. Ela nominalmente está ficando na casa de 11, 12, 13, e antes já foi na casa de 6, 7, 8. Então isso me chama atenção negativamente. Agora, você olhar para a taxa nominalmente aqui da forma como está e ficar questionando em cima disso, comparando fundo de papel com fundo de tijolo, sabe? Não concordo muito com o ponto de vista dele. O que eu sugiro? Todos os vídeos que eu trouxer, vá lá na fonte, assista o vídeo completo para você ver a posição completa deles, e não eu falando sobre trechos do que foi dito aqui. É extremamente importante vocês verem nessa ótica. Comprou em CRIs, beleza. E quando você desce mais um pouquinho esse relatório de gestão, você tem a carteira dos ativos, aqueles 138 ativos que o fundo informa. E a primeira posição de CRI, de dívida do setor imobiliário, é o VGRI mezanino. Já falo com vocês sobre esse CRI, mas o que eu quero que você entenda é que hoje é uma posição bem importante nesse portfólio bem diversificado. Vamos lá. A gente viu, no caso de HCTR, DEVA, TORD, blá blá blá, que as posições lá de concentração eram na casa de 15, 18, né? E quando deu problemas, cerca de 30, 40, 50% do fundo foi afetado. 4%, gente, mostra total desconhecimento por parte dele. De novo, eu ainda vou depois ser o meu comentário a respeito do geral, mas 4% numa posição é muito? Tá certo que é um fundo da própria casa, e isso é sim um conflito de interesse. Sim, isso é. Mas existe um fenômeno de ancoragem, e é comum no mercado de fundos imobiliários, daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. E isso é feito no mercado de fundos imobiliários, é feito no mercado de ações. Imagina o seguinte, você tem inúmeras empresas no seu portfólio. E aí você tem uma padaria, supermercado, você tem uma loja de ferragens. Pensa bem, você precisa comprar um produto. Você vai comprar na sua loja de ferragens, você vai comprar na sua padaria, você vai comprar no seu mercado, ou você vai comprar no mercado vizinho. Quando você compra de você mesmo, está tendo um conflito ali. Então é normal que haja conflitos dentro de empresas, corporações e etc. Mas eu vou dar continuidade para ouvir o ponto de vista dele, e eu não acho que 4% seja algo demasiadamente alto. Tem sim um agravante aqui, porque além de o fundo ter investido no CRI, ele também investiu diretamente no fundo, ancorou o fundo, mas a gente vai ver tudo isso com mais detalhes. Vamos lá. Diversificado de CRIs, porque representa 4,79% do patrimônio líquido do fundo. Então tudo que tem de dinheiro no fundo, quase 5%, está concentrado aqui nesse VGRI mezanino. Valor 73 milhões de reais, é o que está aqui. E aí quando você puxa mais um pouquinho aqui para baixo, você tem outro ativo bem relevante, que é o valor da renda imobiliária, fundo imobiliário, VGRI11. Então o fundo hoje tem uma posição de 8%, um pouco mais de 8% dentro desse VGRI, seja pela dívida, seja diretamente no fundo imobiliário. É uma posição alta, não é, está dentro do limite que eu acho que eu me sinto confortável, sequer chegou próximo dos 10%. Mas a gestora investiu no fundo da própria casa. Isso não é ilegal, isso não houve nada demais, houve um conflito, mas depois a gente vai ver tecnicamente, com outras pessoas comentando, o que isso acontece, tá? Mas vamos lá. 4% do fundo. Então, só essa participação mais aquela outra já dá algo próximo de 9% do patrimônio líquido do fundo. 61 milhões de reais aqui, mais de 70 milhões de reais no outro ativo, que é um CRI, como eu falei pra vocês. E aqui, a gente encerra o ponto-chave. Movimentações de março de 2024. Aqui, onde eu destaquei pra vocês, foram as compras realizadas pelo fundo. Lembra que o fundo falou que gastou 90 milhões em CRI? Tá aqui, ó. 70 milhões desses 90 foram todos nesse VGRI mezanino. E veja que o fundo hoje tem algo próximo de 70 milhões nesse CRI. Então quer dizer o quê? O fundo não tinha praticamente nada desse CRI. O fundo inseriu um CRI novo, colocou 70 milhões, e esse CRI é de quem? Olha o V ali na frente do ticker. É da própria Valora. Olha só que maluquice. A Valora comprou um CRI da Valora. Ele está falando sobre conflitos de interesse. Eu trouxe só alguns. Depois, lá nos outros vídeos dos outros influenciadores, eles também vão falar sobre conflitos de interesse, tá? Começa só estranho por aí. E aqui embaixo em fundo imobiliário? Deixa eu já falar sobre os conflitos. Eu trouxe aqui, ó. Primeiro fundo. O fundo, se eu não me engano, o MXRF11. Tá, MXRF11, ó. O MXRF11 investiu no XPCI. Tá? Ele tem 2% de 400 milhões.
Então ele tem um percentual dentro de XPCI, tá bom? Vamos pro próximo. O fundo XPCI. Ó, o XPCI, ele não investiu em um fundo da própria casa, mas ele comprou o BTCI da BTG, tá? Ele tem 11% do seu portfólio de fundos imobiliários no BTCI. Aí vamos lá no BTCI. O BTCI, ele comprou o XPCI. Opa! Aqui houve um conflito cruzado. Um comprou um fundo e o outro foi e recomprou o fundo, sabe? Um comprou um fundo do outro. Mas vamos continuar. O fundo RBRY, tá? Um fundo, ele comprou o RBRR aqui, ó. Um fundo da própria casa. Então, vamos continuar. O KNHY. O KNHY comprou um fundo da própria casa, o Canuc. E aqui eu nem tô falando de percentuais, tá? Tudo bem, tá? O 8% foi um percentual alto que eles compraram. Mas o conflito de interesses que está sendo dito aí por ele, ou ele tá... Eu acho que é só por querendo criticar mesmo e pegar o hype da conversa. Mas ele não é, desculpa o linguajar, mas ele não é burro a esse ponto de falar as coisas que ele está falando. Ele entende sobre conflito, sabe? Sei lá, ou desconhece totalmente o mercado de fundos imobiliários, ou até mesmo... Isso existe em ações, tá? E ele é do setor de ações, ele conhece profundamente. Mas vamos lá, vamos deixar ouvir o ponto de vista dele. Todos os 61 milhões em VGR11, ou seja, as maiores posições hoje do VGHF11, que é a Valora Red, em CRI e fundo imobiliário, são ativos da própria gestora. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que a Valora está pegando o dinheiro dos cotistas do fundo Valora Red, que é o VGHF11, pegando a maior parte desse dinheiro e comprando ativos da própria gestora. Na prática, quem se beneficia disso? A gestora. Por quê? Primeiro, porque quando eu compro, por exemplo, um fundo imobiliário... Eu não vou continuar vindo o vídeo dele aqui, mas ele vai falar sobre dupla taxa de gestão, e isso é desconhecimento da parte dele. Toda a ação e todo fundo imobiliário tem uma normativa interna que fala como que ele vai ser regido, as regras, tá? E tá lá na regra da Valora que quando o fundo comprar um ativo da própria casa, não vai ter cobrança da taxa de gestão. Depois, não sou eu dizendo isso, não, que eu sou um Zé Goiaba. A gente vai ver um profissional, um analista de fundos imobiliários falando sobre isso. Eu tô trazendo vários pontos de vista, porque aqui que é o meu objetivo. Que você ouça o ponto de vista dos outros e não seja levado por algo que uma pessoa diz. Reflita sobre o que a pessoa está dizendo e só depois você chega às suas conclusões. Vamos continuar ouvindo aqui o ponto de vista dele. A proporção de participação, mas aqui a Valora está tratando a gestão do fundo como se ela fosse dona do patrimônio do fundo, porque ela está realizando atos de gestão, na minha visão, com abuso de poder, porque os cotistas não foram consultados a respeito desse movimento. Não precisavam nem de uma... Gente, se toda vez que um fundo de gestão ativa for consultar os cotistas para fazer algo, é inviável. Ele tem autorização para comprar ativos da própria casa, ele não precisaria disso. Ele mostra o total desconhecimento dele a respeito do assunto. Assembleia fizesse uma consulta informal para colher dados dos seus cotistas, será que esses cotistas iriam concordar com essa movimentação de compra de ativos da própria gestora, fazendo com que eles se tornassem as maiores posições no portfólio do fundo? Olha, eu duvido que os cotistas iriam concordar em sua maioria. Se você pensa da mesma forma, ou de forma diversa também, já deixa aqui nos comentários para contribuir aqui na comunidade. Não bastasse isso, vamos lembrar que um CRI é uma dívida, então ela precisa ser paga. É isso que se espera. A extinção natural de uma obrigação, de uma dívida, é o seu pagamento. Ok, mas vamos supor que haja o não pagamento, o inadimplemento, que é o que pode acontecer. Mesmo que seja um CRI de baixo risco, pode acontecer o inadimplemento. Então, contando com essa hipótese, mesmo que haja aqui algumas garantias como ao contrário do que aconteceu com a HCTR, DEVA, Tordes e Versalhes, lá não havia alienação fiduciária do imóvel. Aqui, ó, o imóvel foi dado como garantia. Alienação fiduciária dos imóveis. Alienação fiduciária dos recebíveis. Então, o próprio imóvel foi dado como garantia. Sim, pode ser que a própria gestora não queira executar a própria gestora e tudo, mas essa dívida não é exclusiva só a Valora que adquiriu. Existem outros devedores da dívida. Então, não depende da Valora dizer que vai ou não executar. Tem que ter uma assembleia de cotistas do CRI e a pessoa vai lá e decide se vai executar a dívida ou não. Não depende da Valora dizer que vai ou não executar a dívida. Então, novamente, desconhecimento por parte dele. O fundo não comprou todo esse CRI da dívida. Ele comprou parte do CRI, tá? A gente vai ver isso depois com mais detalhes. Alienação fiduciária dos imóveis corporativos que estão aqui dentro do CRI, dados em garantia, mesmo que tenha garantia, em havendo inadimplemento, eu preciso executar a garantia. Ok, mas o CRI agora está dentro do VGHF. Então é o VGHF11, esse fundo aqui, base 10, que vai precisar cobrar o inadimplemento desse CRI aqui. Só que esse CRI aqui é de quem? Da Valora. Então a pergunta que fica é, como que na prática vai haver uma execução de um CRI que pertence à Valora por um fundo que é gerido pela Valora? Olha só a maluquice. Então a mensagem que passa pra gente é a seguinte, que a Valora é uma gestora. Eu vou parar por aqui pra gente ver os demais vídeos. De novo, eu ainda não disse o meu ponto de vista, não estou a favor ou contra o movimento que foi feito, mas eu estou tentando mostrar o que alguém fala e o meu ponto de vista a respeito da fala daquela pessoa. Vamos ver agora outros influenciadores, tá? Vamos ver o Kiko do canal lá, Dicionário do Investidor. Pessoal, VGHF11. Muita gente agindo na emoção sem entender os fatos e simplesmente dizendo é conflito de interesse. Lembrando também que os vídeos eu deixo acelerado, e se você quiser ver o momento da fala deles, diminua aí a velocidade de reprodução do vídeo, tá? E pronto. Eu não estou dizendo que não é conflito de interesse. A questão é que conflito de interesse existe, sim.
Mas esse conflito de interesse pode trazer resultado bom para o cotista? Essa é a grande dúvida. E que tamanho é esse conflito de interesse? É isso que eu vou analisar agora e trazer para vocês antes que vocês fiquem tão emocionados e vendam seus ativos. Então vamos lá. E só para deixar bem claro, pessoal, eu estou sem VGHF11 hoje, eu não tenho VGHF11, porque eu vendi acima do valor patrimonial. E agora me incomoda quando eu vejo pessoas vendendo abaixo do valor patrimonial. Então vamos dar uma olhadinha. Primeiro eu vou aqui no relatório gerencial, antes de passar para outros documentos que eu quero olhar junto com vocês. Onde eles fizeram a movimentação na carteira, onde adquiriu o CDI mais 4. Então, já é bem interessante esse CDI, mas depois vocês vão ver que houve uma certa mudança. Ele adquiriu esse CRI aqui, ó, VGRI Mezanino, que é 4,79% da carteira do fundo, que é 73 milhões de reais. Eu comentei num vídeo que isso aqui era para financiar a aquisição dos imóveis do Vino 11, tá? Pessoal, não é. Isso aqui é outra aquisição que eles estão fazendo. Eles estão adquirindo também os imóveis do BRCR11, excelentes imóveis com contratos atípicos. Quem viu lá aquela venda dos imóveis do BRCR11 sabe que o BRCR11 está vendendo seus melhores imóveis para os outros fundos para poder ganhar lucro, né? Já que ele comprou há muito tempo. Então esse CRI aqui foi para utilizar lá no BRCR11 com a taxa de CDI mais 4. Essa taxa de CDI mais 4, houve uma antes de ir para a taxa. Por quê, pessoal? Muita gente está falando que o fundo ancorou essa emissão, a emissão do valor à renda imobiliário, VGRI11. Gente, eles captaram 335 milhões de reais. Eles captaram 335 milhões de reais. Aonde teve 1.140 pessoas, investidores, pessoas físicas, que compraram 10 milhões de cotas, e fundos de investimentos, 41 fundos de investimentos que compraram 21 milhões de cotas, outras pessoas jurídicas, que são 20 pessoas jurídicas, que compraram 1 milhão de cotas, e sócios, administradores, empregados, a galera lá da própria Valora e do BTG, ou da Valora em si, 28 pessoas lá compraram ainda 432 mil cotas. Então, não foi assim uma ancoragem tão grande. Se vocês verem outro fundo que foi ancorado, ele captou 50 milhões de reais e 40 milhões de reais foi um fundo da própria casa. Aqui nós estamos falando, a captação foi 335 milhões de reais. E quanto foi que o fundo colocou diretamente no VGRI11? Olhando aqui no relatório gerencial, na parte de fundos imobiliários, a gente vê que ele colocou no VGRI11 61 milhões. Aqui, já note que de 335, 60 milhões, foi pouco mais ali, 7, 8%, tá? Da oferta. Isso representa 4% para o fundo. Então não é algo abusivo, algo fora do normal, como se eles tivessem, sabe? Ao contrário do que estava acontecendo lá com o pessoal da HCTR e Deva Tord. Lá eles estavam comprando 80, 90, 100% do CRI e representavam um percentual alto dentro da dívida do fundo. R11, imóveis que têm contratos 100% ocupados, contratos de longo prazo, contratos que, vamos dizer assim, que vão dar um bom cap rate, um bom retorno, principalmente porque o fundo está comprando esses ativos alavancados. No primeiro ano vai dar bom resultado. Então, porque ele está pagando de pouco em pouco esses. Aqui ele está comentando se essa movimentação foi algo que, teoricamente, pelo menos até aqui, é algo vantajoso para o fundo, e eu concordo com o ponto de vista do Kiko. Ele está tentando mostrar aqui as movimentações, as taxas e tudo, é algo que vai trazer valor, pelo menos nesse primeiro momento, para o fundo. Esses ativos, ele não está pagando os ativos diretamente. Ele pagou com esses 300 e poucos milhões que ele captou, ele pagou só em parcelas. Olha só esse exemplo do CRI do Vino, a compra do imóvel do Vino 11. Eles compraram o imóvel do Vino 11 por 112 milhões de reais, mas pagaram só 50 milhões de reais. Então, esse imóvel, que tem um cap rate de 10,8% em cima do preço de aquisição, no primeiro ano, eles vão pagar só 50 milhões de reais e já vão receber o aluguel inteiro. Eu vou encerrar por aqui, e aí eu digo, novamente, vá lá no vídeo do Kiko, assista o vídeo integralmente para você chegar às suas conclusões. Vamos ver mais um outro especialista falando o ponto de vista dele. E aqui é o Danilo. Ele é um analista de fundos imobiliários. Aqui a gente vai ver trechos maiores, porque é um vídeo mais longo, mas muito técnico. E aí, ao final da fala dele, eu trago o meu ponto de vista. Trazer você para cá. Qual que é a ideia aqui sobre o VGHF? Como sempre, a gente emite um relatório semanal. Esse aqui é o relatório que a gente divulga para os nossos assinantes. E eu vou ler aqui o que eu escrevi sobre o VGHF, eu e meu time escrevemos sobre o VGHF. Então, a gente resume todos os fundos que estão em FIX, que divulgaram, que tiveram um acontecimento relevante durante a semana. A gente traz as informações no nosso relatório semanal, independentemente se ele está na nossa carteira ou não. Nossa ideia é cobrir o mercado para que a investidor tem fundo na carteira, que não é na carteira dele, que não é um fundo que a gente recomendou, ok, vou trazer informação para ele também. O VGHF hoje não está na carteira da Ticker Research, já esteve. Eu vou comentar sobre isso também ao longo do vídeo, mas vamos ver o que interessa, sem enrolação. Vamos ler aqui o que eu trouxe para os nossos assinantes, tá? Então vamos lá, VGHF, Hedge Fund Dividend Yield 3,96% nos últimos 2 meses, tá? Então o fundo divulgou o relatório gerencial de março, informando que foram distribuídos 0,08 por cota. Todo o relatório gerencial que sai, a gente resume aqui. O resultado do mês foi impactado negativamente, todo mundo notou aí queda nos dividendos, né? Pela dificuldade do fundo de obter ganho de capital na venda de algumas posições de FIIs. Além da participação total da carteira de FIIs está muito abaixo do desejado. O VGHF tem uma alocação desejada em FIIs, uma fatia do portfólio, eles pretendem deixar alocado em FIIs, e geralmente esses FIIs trazem uma renda maior. Ele não está ainda com essa alocação nesse momento. Lembrar que ele incorporou o MGFF recentemente, que é um FOF da Mogno, e os devidos ajustes estão sendo realizados na carteira, tá? Além disso, como é que um hedge fund gera mais dividendos para o cotista? Vendendo ativos com lucro. Então, nesse mês específico, ele não conseguiu realizar vendas de fundos imobiliários com lucro para entregar um dividendo tão bom quanto nos meses anteriores. Isso é a justificativa do gestor. Vamos continuar vendo aqui que ele fez um panorama geral, tá fazendo um resumo e tal, mas nós vamos continuar vendo o ponto de vista dele aí. Tá. Analisando as posições adquiridas no mês, chamou a atenção a compra de 70,7 milhões do CRI, VGRI, mezanino, e 61 milhões do FII, VGRI, valor à renda imobiliária. Então, trata-se aqui do novo fundo de ativos imobiliários da Valor, fundo de lajes, tá? E o VGHF entrou nesse fundo na dívida, quando ele comprou o CRI, e no equity, quando ele comprou cotas, tá? De certa forma, como esse fundo acabou de fazer o IPO, a participação do VGHF nele, sim, viabilizou ou facilitou
a existência desse fundo, né? Facilitou que captasse os recursos necessários para que comprasse os ativos que queria comprar. E de fato há um conflito de interesse nessa operação. É bom lembrar, pessoal, quando a gente escuta muito falar sobre conflito de interesse na internet, algumas pessoas param para refletir, outras não param para refletir. Investimento, na aviação, no trabalho policial, nos médicos emergencistas, não existe lugar para emoção. Claro que não se emociona, mas as decisões devem ser pautadas na razão. Então muita gente está falando besteira, muita gente está vendendo desesperado. O VGHF estava com, hoje, né, ele fechou o mercado hoje, com 5% de desconto em relação ao valor patrimonial. Tem gente vendendo nesse preço. Qual é a justificativa para você vender uma nota de R$100 ou R$95? Só desespero, insanidade e irracionalidade. Calma que eu vou falar mais sobre o que está acontecendo com o fundo. Tá? Tô até desviando aqui do texto, mas colocando alguns pontos importantes. Então, sim, o VGHF entrou no VGRI na dívida no equity, com isso ele viabilizou o VGRI, ou pelo menos facilitou muito a vida do VGRI recém-nascido, tá? E sim, isso é um conflito de interesse. Conflito de interesse acontece quando, por exemplo, o gerente do seu banco recomenda você colocar o dinheiro numa previdência. Cara, pode ser que a previdência seja boa pra você mesmo, que ele esteja sendo honesto. E geralmente é, mas pode ser que ele esteja fazendo isso só porque ele tem incentivos, tem metas pra bater ou ganha qualquer tipo de comissão. Então é uma relação com potencial conflito de interesse. Significa que tudo que o gerente recomendar pra você não presta uma porcaria? É claro que não. Se você pensar dessa forma, você está sendo irracional em um local de investimento. Então vamos lá, teve conflito? Sim, eu também concordo, é inquestionável, mas todo conflito de interesse que ocorre é ruim? Depois, ao final do vídeo, eu vou dizer as minhas conclusões e as minhas impressões. Vou dar alguns exemplos aqui pra vocês, tá, pessoal? O FOF da RBR investe em fundos da casa, o FOF da Red, o FOF investe em fundos da mesma casa. Isso sim é um conflito de interesse, assim como acontece aqui, isso também é um conflito de interesse, e eu nunca vi um alarde como esse na internet, como aconteceu recentemente. O que eu quero dizer é que o que aconteceu no VGHF não é novidade, é uma prática comum de mercado. Outra coisa que você, investidor, precisa entender: para o gestor fazer isso, tem que ter sido aprovado na Assembleia, está constando no regulamento do fundo. Ele não vai lá simplesmente e faz. Então, quando você opta por investir em um fundo imobiliário que tem a permissão no regulamento para investir em fundo da casa, a operação está totalmente legal. E você já entrou ciente que isso vai acontecer, porque essa informação não está lá à toa. O gestor não põe essa informação, não colocar essa informação aqui só por colocar. Não, ele coloca a informação lá. Então, assim, ó, teve legalidade no que foi feito? Tinha autorização para fazer? Tinha. E nem todo conflito é ruim. E aqui ele está tentando explicar que tá no regulamento e isso está já autorizado. Se você entrou no fundo, você já sabia disso. Então, bastante cuidado. Depois, ao final do vídeo, a gente vai ver a opinião minha a respeito disso. Esse vídeo vai sair aqui no canal Amu Notícias. Depois eu vou levar lá pro canal Amu Invest. No domingo, saiu um vídeo do VGHF no meu canal Amu Invest. Eu estava viajando. Teve inúmeras pessoas pedindo para fazer um vídeo atualizado sobre o assunto e tal. Então, eu resolvi trazer nesse formato de react. Vai sair pro canal Amu Notícias em breve. Eu tô terminando de gravar, já vou editar e tal, tá? Mas, aí ao final do vídeo eu vou trazer o meu ponto de vista a respeito do assunto. Na casa, a gente fala assim: opa, liga a lanterna em cima, vamos ver o que está acontecendo, beleza? Vamos continuar aqui no nosso vídeo. Ainda sobre esse CRI, saiu um burburinho essa semana aí que havia sido reduzida a taxa de CDI mais 4 para CDI mais 3, e realmente isso aconteceu, tá? Então, ainda sobre o CRI, em Assembleia foi aprovada uma redução na taxa para CDI mais 3. Agora eu vou explicar para vocês alguns detalhes aqui. No entanto, trata-se de uma operação de Sellers Finance, operação na qual o vendedor financia o comprador. O vendedor dos imóveis para o VGRI foi o BTG, através do BCFund, BRCR. E o próprio BTG financiou essa operação. Como o endividamento, a alavancagem foi estruturada através de um CRI, o BTG foi o primeiro comprador desse CRI, beleza? Acompanharam o raciocínio até aí? Então, vamos lá. Aqui, né, explicando um pouco o que é esse tipo de operação. Aqui o vendedor e o financiador foi o próprio BTG. Como o financiamento aconteceu através da operação de um CRI, o BTG foi o primeiro comprador do CRI. E ele vendeu esse CRI posteriormente para o VGHF. Acontece que o BTG, geralmente quem faz esse tipo de financiamento, quando o vendedor está financiando o comprador, ele tem como único objetivo financiar a operação de fato. Ele não está estruturando um CRI para ter um baita lucrando nessa operação. Esse não é o objetivo. Então, como escrevi, acontece que o BTG tem como objetivo financiar a venda dos imóveis e não lucrar com o CRI. Logo, o CRI pode ser vendido com leve desconto sem gerar prejuízo para o banco que emprestou, para o financiador. Qualquer coisa, você vem aqui no vídeo e veja os detalhes explicando. Mas, em resumo, é como se fosse o seguinte: por mais que lá esteja a IPCA, a CDI mais 4, depois até baixaram para CDI mais 3. O que ele está explicando é o seguinte: às vezes, por mais que seja CDI mais 4, na hora de comprar, eles compraram CDI mais 4,5, CDI mais 5, CDI mais 6. E aí, mesmo que tenha baixado agora, ainda assim é algo positivo para o fundo. Você não tem como saber a quanto que ele comprou, tá? Quanto foi a marcação realmente do ativo. Lá, ele comprou um ativo de CDI mais 4, mas ele pode ter comprado ele com uma taxa melhor, porque ele pode ter tido algum desconto. É isso que ele está dizendo aqui. Consolidação. Além disso, ele é o fundo muito estratégico da Valora. Ele é a menininha dos olhos da Valora. Então, dificilmente, o time de gestão, que não é burro, não vai arriscar o próprio negócio deles, colocando o fundo em uma... Concordo plenamente com o que ele vai devagar aqui a respeito, tá? Ouça com atenção. Furada, tá? Eles não farão isso. Dificilmente, não quer dizer que não possam fazer, mas a probabilidade de fazer isso é muito pouca. A gente precisa ser racional de novo, tá? E não ficar morrendo de medo, desesperado. Vamos pensar o que está acontecendo, beleza? Vamos com calma. Então, duas coisas precisam ser analisadas em relação a esse tipo de investimento. Fundos da mesma casa, essas operações podem ser um conflito de interesse. A operação é ilegal, é o primeiro ponto, se ela é ilegal ou não, e se a operação gera valor. A gente precisa analisar isso, tô trazendo aqui para a ótica do analista, a ótica fria e calculista para saber se é um bom fundo para investir, é um bom fundo para manter caso eu já tenha investido, ou é um fundo para ficar de fora. Então, se eu estou analisando por essa operação, eu tenho que saber se a operação é legal e se a operação gera valor, tá? Ótica do analista. Eu vi muita discussão assim, mas a operação é imoral. Cara, a moralidade, dá um debate incrível isso aqui, mas a moralidade vai variar de ponto de vista de pessoa a pessoa. A moral não é a mesma para todas as pessoas. Muitas coisas que um grupo de pessoas considera moral, outros não consideram. Então seria uma bateção de cabeça, uma discussão que ninguém chegaria a uma conclusão, tá? Por mais que tenha valores morais que sejam aceitos
aceitos aí como uma parte da sociedade, eles não são aceitos por 100% da sociedade. O que a gente pode olhar é fato. A operação gera valor, a operação aumenta o risco do fundo, a operação é legal. Então esses são pontos que a gente deve olhar. Esses a gente deve olhar com certeza. E para isso a gente consegue encontrar uma resposta óbvia ao invés de ficar viajando na ok? Então vamos lá. Então em relação ao item, possibilidade de investir em fundo da casa, consta no regulamento. Logo a operação é 100% legal. Eu vi gente falando, o gestor é doido, como é que o cara faz isso? Cara, a operação é legal, tá no regulamento do fundo, tá no regulamento. Se alguém lê o regulamento, então acho que as pessoas que foram pra internet comentar, etc. Muita gente comentando em fórum, toma cuidado com fórum, tá? E eu aqui quem comenta vai errar, eu posso cometer algum equívoco aqui. Todo mundo pode errar. Por isso tem que botar o filtro no que eu falo e todo mundo fala. Você não tem que tomar nada como verdade absoluta. Meu objetivo é ensinar você a pensar. Vai lá no regulamento, você vai ver que sua operação é autorizada. Se já é autorizado, se eu sou cotista do VGHF e eu sei que o fundo tem autorização para investir em outros fundos da casa, pô, meu, eu vou me surpreender quando isso acontecer. Já tá autorizado. O gestor já pediu autorização para fazer, os cotistas já deram. Já tá lá. Não tem motivo para surpresa nenhum. Ok? Então vamos lá. Como já comentado, diversos FIIs vêm realizando a operação, como exemplo, dos cofres da RBR e da RED. Portanto, por mais que possa ser questionado, já virou uma prática recorrente no mercado. Sobre o item 2, tá? Tanto o CRI quanto o FII possuem rentabilidade atrativa, como já comentei aqui para vocês, tá? Aqui vale lembrar que não há incidência de taxa sobre a parcela do VGHF alocada no VGRI. Inicialmente, essa alocação reduz o valor recebido pela Valora. Então vamos lá, outra coisa que eu vi comentar em rede social, eu vi comentar em fóruns de investimento, filtro, pessoal, pô, mas o cotista vai pagar 2 taxas. Cara, não vai. Lá no regulamento também está escrito que não. Poderia ser que não tivesse. Aí tudo bem. Mas quem falou isso, não leu o regulamento, eu sei que eu vou na hora de falar, e quem ficou repetindo como pagar sempre. E aí, em resumo, ele ainda vai falar que, poxa, se aumentou a taxa, isso eu já falei, sempre trago nos meus vídeos, aumenta o risco. Aí isso é inegável que ao colocar esses ativos no seu portfólio, ele aumenta o risco do portfólio. Lógico, se você está aumentando a taxa, você aumenta o risco. Então vamos aqui finalizar para ver qual o ponto de vista dele a respeito do restante dessa polêmica, né? Essa é a minha função, esse é o meu trabalho de analista, ok? Então vamos lá. O ponto que eu quero destacar aqui, o VGHF, apesar de recente, vem entregando esse resultado que eu estou mostrando para vocês na tela. Então, o fundo não é tão antigo assim, ele fez o IPO em 2021, 1º de março de 2021, e ele está representado aqui na imagem pela linha laranja, o VGHF. Você vê que ele bate o... Então lá atrás, o rapaz do canal, o Mirai, né, falando sobre a rentabilidade do fundo. Agora vamos olhar no decurso do prazo, é mais justo, né? O fundo, desde 2021 para cá, superou o CDI, superou o IPCA, superou o IFIX, são os principais benchmarks que o fundo precisa. Aí eu vou olhar para esse ponto agora que o fundo está indo mal no último ano. Poxa, chega a ser uma pessoa tão inteligente igual ele é, né? Chega a ser um pouco, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. CDI na linha amarela. E olha que o CDI esteve muito alto nesse período também. Ele bate aí o IBGE e IPCA, que é aquela linha preta mais reta, né? Ela é um pouquinho curva, mas ela é mais retinha. E bate o IFIX, e tá perdendo pra tudo aí nesse período, tá? Por isso que o IFIX não é muito parâmetro. A gente tem que superar o IFIX. A gente supera o IFIX aqui na TICA. E fundos bem geridos precisam superar o IFIX. Ou seja, em termos de entregar resultado, no pouco tempo que existe o VGHF, é fato, não é achismo. Isso é um fato. Ele tá colocando muito dinheiro no bolso do cotista. Tá colocando muito dinheiro no bolso do cotista. Entre altas e baixas, entre dividendos maiores e menores, o resultado tem sido excelente. Isso é um ponto pro time de gestão, que não elimina o conflito de interesse, que não elimina o aumento do risco nessa operação específica. Mas o trabalho do gestor de colocar dinheiro no bolso do cotista está sendo realizado. Então não justifica aqui, de novo, baseado nessa operação que não gera nenhum prejuízo imediato, as pessoas estarem vendendo um fundo que tem bons pratos de resultado por menos do que o valor patrimonial. Qual é a lógica de fazer isso? Qual é o absurdo? Olha como as pessoas tomam decisões irracionais. Não seja essa pessoa. Baseado em emoções, baseado em falatório de internet. Pessoal, vou repetir aqui algo que eu sempre falo. 65% do volume de negócios do mercado de fundos imobiliários são pessoas físicas leigas e inexperientes. Essas pessoas, cara... Então vamos lá. Eu vou trazer o meu ponto de vista a respeito do assunto. Eu tenho esse fundo, acabei de finalizar a posição na carteira pública de um outro ativo. Inclusive hoje, na segunda-feira, assim que eu terminar de gravar o vídeo, eu vou fazer a minha compra semanal. Como esse vídeo sai para vocês vão ver antes do vídeo de compras de ativos lá do canal. Essa minha compra que eu vou fazer vai ser no VGHF. Essa minha informação não é uma indicação de compra ou venda de ativos. Você não deve levar isso como uma dica de investimentos. Não é esse o ponto. Então eu tenho um ativo. Eu achei que é um ponto de atenção, sim. Tem sim que ficar em cima. Mas eu não acho que tem que ser esse exagero que as pessoas estão falando no mercado aí, como se fosse algo ruim, como se a gestora fosse ruim, como se fosse algo... Eu gostei do movimento, não achei ruim, não. Pra mim é o limite. Aí, mais do que isso, eu não acho bacana. E eu acredito que, com o passar do tempo, a gestora deve diminuir essas posições aí, vendendo a mercado. Eu acho. Tá? Vamos aguardar para ver. Agora, se a gestora continuar comprando os ativos da própria casa e aumentando a sua exposição lá, é um ponto aí a ficar monitorando, né? Porque é algo que tem que sempre ficar se observando. Mas, em resumo, eu tenho um ativo, vou inclusive aumentar minha posição nele, vou aproveitar essas quedas aí. E digo mais, se durante a semana houver quedas maiores, pode ser que eu antecipe as compras que eu ia fazer em outras semanas e vou comprando antes, para aproveitar essas quedas que tem acontecendo. Então, meu ponto de vista, de novo, eu sou conflitado, eu tenho fundo, mas eu vou continuar, vou manter, inclusive vou comprar. Tá? Não vou vender, vou comprar. Mas, de novo... o fato de eu estar falando isso não significa que você deva fazer. Então, enquanto alguns vendem, se alguém está vendendo, na outra ponta tem outras pessoas comprando. Pode ser que eu faça uma decisão errada e lá na frente isso seja ruim para mim? Pode ser. Mas eu faço gestão de risco. Minha posição nesse fundo vai ser algo que vai ser 3, 4% da minha posição global da carteira. Não vai ser nada que vai afetar severamente, sabe? Enfim, o que eu tinha para trazer a respeito desse assunto são somente essas informações.
eu vou reforçar. Esse vídeo sai no canal Amu Notícias, que é um canal novo só para react sobre esses assuntos. Mas, se você estiver vendo esse vídeo lá pelo canal Amu Invest, volte aqui no canal Amu Notícias, vem cá, dá um like, se inscreva no canal, nos ajude a crescer esse canal aqui. O nosso objetivo aqui é desenvolver, trazer mais vídeos a esse respeito. Sempre que tiver algo muito polêmico, eu vou procurar tentar noticiar a respeito, trazer o meu ponto de vista também em cima da notícia. Em resumo, o rapaz lá do canal Mirai, não tenho nada contra ele, admiro, eu acompanho ele, mas toda vez que ele fala de que não seja sobre ações, eu vejo que eu discordo bastante do ponto de vista dele. O Kiko não há que se falar, eu gosto bastante, que ele noticia bastante sobre, e o rapaz aí da Ticker Research, eu não gosto de alguns posicionamentos que ele coloca, mas eu vejo ele como sendo muito plausível nas suas colocações, tá? Eu discordo quando ele fala que influenciadores, e sim, tem muita gente falando merda, mas ele fala como se só profissionais de mercado pudessem falar a respeito, sabe? E ele assim, deprecia muito, como se todo e qualquer influenciador falasse, não tivesse gabarito para falar sobre. Modéstia à parte, eu falo, acredito que eu evito ao máximo colocar meus pontos pessoais, evito ao máximo ficar sendo tendencioso, igual eu vejo alguns canais aí que são muito tendenciosos, mas enfim, né? Assista os vídeos na íntegra para vocês chegarem às conclusões de vocês. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are